Às 8h59 da manhã, o piloto informou que o avião havia colidido com um pássaro e começou a declarar emergência. O piloto então abortou o pouso original e solicitou permissão para pousar pelo lado oposto. Direção: o controle de tráfego aéreo autorizou o pouso alternativo às 9h01 da manhã e às 9h02 da manhã. O avião fez contato com o solo, caindo aproximadamente na metade do percurso de 2.800 metros, pista de 1 metro, mas, quando chegou a hora de pousar, o avião foi visto tocando o solo sem usando suas rodas ou qualquer outro trem de pouso. Imagens de vídeo mostram que ele derrapou a pista, ultrapassou-a e colidiu contra uma parede antes de explodir em chamas. O oficial: o número de mortos chegou a 179, tornando-se o acidente aéreo mais mortal em solo sul-coreano. No entanto, especialistas têm questionado continuamente por que e como havia um muro no final da pista para que a aeronave sequer colidisse. Foi decretado um período nacional de luto de 7 dias. O estado de emergência foi declarado na Coreia do Sul e as comemorações do Ano Novo no país foram reduzidas. Foi de fato um período sombrio. No entanto, a causa exata do acidente ainda não foi determinada. Os especialistas não podem exatamente questionar a integridade da companhia aérea, já que este foi seu único acidente fatal desde o seu lançamento em 2005. Este avião sofreu uma falha hidráulica, o que fez com que os freios parassem de funcionar completamente. Sem freios funcionando, o piloto enfrentou um desafio sério, pois é extremamente difícil parar um jato com segurança sem eles. No entanto, com a ajuda de um gancho de retenção e um cabo de captura instalados no mas isso não impediu uma rápida exibição de fogos de artifício na pista. O gancho de retenção é resistente. Gancho de metal fixado na parte inferior da aeronave, normalmente usado em porta-aviões, para prender um cabo de aço e parar o avião rapidamente. Muitas pistas, especialmente as de bases militares. As bases aéreas possuem sistemas semelhantes para lidar com emergências como esta. Quando o piloto, ao se aproximarem da pista, eles habilmente acionaram o gancho no momento exato, permitindo para agarrar o cabo estendido ao longo da pista. O cabo desacelerou o jato rapidamente e a fez parar completamente. Sem esse sistema, o avião teria ultrapassado a pista e teria sido um desastre absoluto. Colisão com pássaro. Em 29 de abril de 2007, um Boeing 757 foi preparando-se para decolar em um voo de Manchester para Lanzarote, um dos destinos mais populares, Ilhas Canárias. Tudo parecia rotineiro enquanto o avião acelerava na pista e ganhava altitude. Velocidade para decolagem. No entanto, assim que estava ganhando impulso, um par de arenques de repente voaram em sua direção. Os pássaros colidiram com a aeronave e foram sugados por um de seus motores. Esse impacto causou uma falha grave. O motor começou a emitir chamas enormes e, como podem ver, a cena é bastante dramática. Felizmente, um observador de aviões estava por perto para registrar todo o evento em vídeo. No entanto, apesar de ter sido necessário, absolutamente aterrorizante, nenhum dos 221 passageiros a bordo ficou ferido. Isso foi porque o piloto estava alerta e agiu profissionalmente pela segurança de todos a bordo. Ele rapidamente reconheceu a gravidade do problema e despejou o excesso de combustível do avião, a fim de reduzir o risco de um incêndio ou explosão de maiores proporções durante o pouso de emergência. Após o combustível ser liberado, o piloto deu meia volta com a aeronave e pousou em segurança no aeroporto de Manchester. Depois que o avião pousou, os passageiros eles estavam visivelmente abalados. Foram rapidamente transferidos para outro voo com destino a Lanzarote, seu destino original. Um porta-voz do aeroporto de Manchester comentou posteriormente sobre o incidente e explicou que os motores de aviões modernos são especificamente projetados para colisões com pássaros, pois esses encontros são um risco ocasional na aviação. No entanto, neste caso, o motor não conseguiu recuperar devido ao tamanho das aves envolvidas. Como o ataque envolveu 2 arenques grandes, os danos ao motor foram bastante graves. Pouso perdido. Em 19 de outubro de 2018, em El Cajon, Califórnia, um estudante piloto de 36 anos faleceu. Ele e seu instrutor de voo de 25 anos, Ian, se viram em uma situação de risco de vida. Eles estavam sobrevoando a área conhecida como Iquot, a Caixa Iquot, uma região usada para treinamento de problemas no motor. Rapidamente ficou claro que eles não conseguiriam voltar ao aeroporto. Com opções limitadas, decidiram tentar a sorte em um campo próximo para fazer um pouso de emergência. Infelizmente, as coisas não saíram exatamente como planejado, e eles também erraram o alvo. De acordo com a polícia, Ian, que estava no controle de a aeronave, habilmente, evitou o que poderia ter sido um desastre ainda pior. Quando o avião perdeu devido à altitude, ele por pouco não atingiu linhas de energia, o que poderia ter causado muitos danos à área circundante. Em vez disso, ele conseguiu derrubar a aeronave em um prédio próximo. Aterrissei na rodovia. Não há como evitar completamente os carros em uma situação dessas. E a sua melhor esperança é que os motoristas vejam o avião chegando e tenham tempo suficiente para, pelo caminho, sair. Felizmente, Rian encontrou um trecho reto de estrada que não estava muito movimentado. Assim que o avião pousou em segurança, Rian e seu aluno o empurraram para o acostamento da estrada e a deslocou para o acostamento direito para evitar bloquear o trânsito. Eles esperaram ali até que um caminhão chegasse para buscar a aeronave.
Apesar do pouso ter sido arriscado, tanto Rian quanto seu aluno saíram ilesos. Que é o melhor resultado que alguém poderia esperar em uma situação tão perigosa. Em 12 de dezembro de 2020, Alejandro Carson, de 41 anos, protagonizou uma cena no Aeroporto Internacional McCarran, em Las Vegas. Geralmente, o ditado é: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas o que Alejandro fez viralizou nas redes sociais. Por volta das 1h30 da tarde, os passageiros de um avião que taxiava na pista notaram algo inacreditável. Havia um homem na asa da aeronave deles, segundo a polícia. Alejandro pulou a cerca do aeroporto e subiu na asa do avião. Assim que Alejandro estava na asa, a polícia levou cerca de 45 minutos para retirá-lo de lá. Durante esse tempo, ele caminhou, escorregou e se movimentou na lateral do campo, tentando manter o equilíbrio. O impasse finalmente terminou quando Alejandro perdeu o equilíbrio e caiu da lateral no chão. Chão abaixo, os paramédicos trataram Alejandro por pequenos cortes e um nariz quebrado, e depois, após receber atendimento médico, ele foi detido e levado para a cadeia do condado de Clark por invasão de propriedade. Quando interrogado pela polícia, Alejandro admitiu que tinha problemas mentais de saúde. Ele disse a eles que acreditava ter uma história importante para compartilhar com o mundo e pensou que embarcar em um avião o ajudaria a alcançar um público maior. Embora suas ações fossem perigosas e pudessem ter terminado muito pior, é evidente que Alejandro precisava de ajuda. Esperamos que, após esse incidente, ele recebeu o apoio e o cuidado necessários para lidar com seus problemas de saúde mental. Helicóptero de emergência. Em 29 de abril de 2023, um luxuoso navio de cruzeiro chamado Carnival Dream estava se aproximando do porto. Fim de sua jornada de 8 dias. Os passageiros estavam aproveitando seu último dia no mar quando uma emergência médica inesperada interrompeu a viagem. Um passageiro idoso começou a apresentar sintomas que foram bastante semelhantes a um ataque cardíaco. Naquele momento, o navio estava a cerca de 300 milhas ao sul de Alabama, a caminho de seu destino final em Galveston, Texas. A equipe médica a bordo trabalhou incansavelmente para estabilizar o homem. Mas logo ficou claro que ele precisava de cuidados mais avançados do que eles podiam oferecer. A situação era crítica e a única opção era levá-lo ao hospital o mais rápido possível. O mais rápido possível. A tripulação então contatou a guarda costeira do ZEUA e solicitou um resgate aéreo de emergência. Infelizmente, a natureza tinha outros planos. Assim que o helicóptero da guarda costeira se aproximou, quando o navio tentou o resgate, o tempo mudou repentinamente e tornou-se perigoso. A chuva começou a cair forte, relâmpagos iluminaram o céu e os ventos fortes simplesmente. A situação piorou. Em certo momento, ficou tão ameaçadora que o helicóptero quase mergulhou no Golfo do México. O piloto do helicóptero tentou segurar a aeronave, estável acima do navio de cruzeiro em movimento, mas a tempestade tornou isso quase impossível. Considerando que as condições eram demasiado perigosas para prosseguir, a tripulação tomou a difícil decisão de abortar a missão. O helicóptero retornou à sua base e todos a bordo do navio tiveram que esperar ansiosamente, aguardando que o tempo se acalmasse. Assim que a tempestade passou e as condições melhoraram, outro helicóptero de resgate foi enviado ao local. Desta vez, a missão era, com sucesso, o idoso, juntamente com uma enfermeira que o acompanhava para prestar cuidados durante. O passageiro do voo foi transportado de helicóptero para o hospital mais próximo. Embora não haja muitas informações disponíveis sobre o estado de saúde do passageiro idoso após o acidente, mas esperamos que ele tenha se recuperado completamente. Acidente fatal. Em 8 de dezembro de 2005, uma tragédia ocorreu quando o voo 1248 da Southwest Airlines. O avião acabou no meio de um cruzamento movimentado após uma tentativa de pouso mal-sucedida. A viagem havia começado em Baltimore e tinha previsão de pousar em Chicago antes de seguir para Salt Lake City e depois para seu destino final em Las Vegas. No entanto, uma forte nevasca atingiu o local, alterou drasticamente esses planos. O Boeing 737 transportava 103 passageiros e era pilotado pelo capitão Bruce Sutherland, de 59 anos, com anos de experiência de voo. Ao nos aproximarmos do aeroporto Midway de Chicago, as condições climáticas eram extremamente desafiadoras. A tempestade de neve cobriu completamente a área, reduzindo a visibilidade para menos de 1 quilômetro. Além disso, já havia 20 centímetros de neve no chão, e por isso a pista tornou-se perigosamente. O capitão Bruce tentou pousar o avião depois de sobrevoar o aeroporto várias vezes, tentando encontrar a melhor janela de oportunidade. Infelizmente, assim que o avião pousou, começou a derrapar descontroladamente na pista de gelo. Apesar dos melhores esforços do capitão Bruce para parar a aeronave, inclusive pressionando os freios com toda a força possível, a situação saiu do controle. O trem de pouso dianteiro cedeu à pressão e o avião despencou. Continuou deslizando pela pista. A aeronave acabou ultrapassando o asfalto e rompendo as barreiras do aeroporto, deslizando para um cruzamento movimentado logo além das instalações do aeroporto. Para os motoristas na estrada, deve ter sido uma visão chocante. Virar em uma rua e se deparar com um enorme avião de passageiros cair bem à minha frente. Infelizmente, o avião, em derrapagem, atingiu a pista quando parou. Entre as vítimas estava um menino de 6 anos que perdeu seu acidente no dia de Natal.
Em 25 de dezembro de 2024, o voo 8.243 da Azerbaijan Airlines, operado por uma aeronave Embraer 190, estava viajando da capital Baku, no Azerbaijão, para a cidade de Grozny, na região do Cáucaso Norte, na Rússia. No entanto, o avião foi inesperadamente desviado durante o voo, e as razões exatas para essa mudança repentina de curso ainda não são totalmente entendidas ou esclarecido. Ao tentar chegar a um aeroporto diferente em Aktal, localizada na parte ocidental do Cazaquistão, a aeronave caiu tragicamente em pedaços. Imagens de celular feitas no local pareciam mostrar o avião fazendo uma descida acentuada e em direção ao solo. Momentos depois, a aeronave colidiu com a terra, resultando em uma explosão massiva que criou uma bola de fogo a cerca de 3 quilômetros de o aeroporto de Aktal. Poucos dias após o acidente, o presidente do Azerbaijão fez uma declaração alegando que o avião de passageiros havia sido abatido involuntariamente pelo militares russos e, de fato, investigações indicam que a fuselagem da aeronave apresentaram alguns buracos realmente suspeitos. Antes de se aproximarem de Grozny, os passageiros também alegaram uma explosão. Em suas declarações, o presidente também acusou a Rússia de tentar suprimir informações sobre o incidente e atrasar a divulgação de detalhes precisos por vários dias. Motivos. Segundo a companhia aérea, havia um total de 67 pessoas a bordo do voo, que incluía 62 passageiros e 5 tripulantes. Infelizmente, cerca de 38 pessoas perderam a vida. Apesar de 29 passageiros e tripulantes terem sobrevivido ao acidente, houve vítimas fatais. Todo verão, Brisbane, na Austrália, cedia o Festival de Artes e Cultura de Queensland, uma celebração da criatividade com duração de 3 semanas. O festival destaca os talentos da Austrália, a maioria das mentes artísticas, e tudo termina com um grande final chamado Riverfire. Em 2018, no entanto, Riverfire tomou um rumo inesperado que deixou muitas pessoas surpresas e preocupadas. Enquanto as festividades estavam em pleno andamento, alguns trabalhadores assistiam de um prédio de escritórios. Notei algo incomum à distância. Era um Boeing C-17 Globemaster, um grande avião militar, avião de carga, e parecia estar voando perigosamente perto do solo. Como um avião enorme se aproximou, passou rente ao prédio de escritórios a uma altitude muito baixa, deixando apenas 90 metros. A visão era impressionante e perturbadora ao mesmo tempo, especialmente para aqueles que não estavam à espera disso. Pelo que sabemos, trata-se de uma ação organizada pela Guarda Real Australiana, Aérea, planejado como parte das comemorações do Riverfire. No entanto, o voo em baixa altitude provocou uma reação imediata. Muitas pessoas criticaram a RAF, considerando a manobra irresponsável, e até mesmo comparando-o ao 11 de setembro. Por outro lado, alguns defenderam a RAF, argumentando que ela não foi um ato imprudente, mas sim uma manobra bem ensaiada e cuidadosamente executada. Apoiadores. Ressaltou-se que os militares provavelmente tomaram todas as precauções de segurança e tinham para realizar a façanha como parte do evento. Seja qual for a justificativa, eles tiveram sorte que nenhum prédio foi atingido e ninguém ficou ferido. Em 28 de dezembro de 2024, durante a decolagem do voo KL-1204 de Oslo com destino a Amsterdã, ouviu-se um ruído alto. Ele começou a se dirigir para o aeroporto, e após o pouso, o Boeing 737 saiu da pista e foi parar na grama. Felizmente, todos os 176 passageiros e 6 tripulantes saíram ilesos e estão recebendo os cuidados necessários. No entanto, a causa do incidente ainda é um mistério. Após o terrível incidente, os passageiros tiveram que ser transportados para Oslo de ônibus naquela noite e receberam acomodação em um hotel na tarde seguinte, após se recuperarem do choque. E desta vez tudo correu bem. Quando se trata de voar, a turbulência é algo que a maioria dos passageiros experimenta em algum momento. É algo bastante normal que acontece quando o avião treme ou balança ligeiramente devido a mudanças na pressão do ar ou nos padrões de vento. Normalmente, a turbulência não é muito forte e não durar o suficiente para causar muita preocupação. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito de passageiros do voo FR1435 da Ryanair, que viajou de Dublin para Bruxelas em 3 de julho de 2014. Este voo em particular sofreu uma das piores turbulências já registradas. Essas perturbações podem ocorrer em qualquer lugar durante um voo, mas são mais prováveis de acontecer perto de cadeias montanhosas, em áreas com fortes correntes de jato ou quando o avião passa por tempo tempestuoso. E embora a turbulência pareça assustadora neste momento, os aviões modernos são construídos para lidar com isso. Os pilotos são treinados para gerenciar essas situações e o projeto de os aviões permitem que eles resistam a turbulências significativas sem colocar os passageiros em perigo. No entanto, esse conhecimento nem sempre impede que as pessoas entrem em pânico quando o avião decola. Inesperados, especialmente em um caso grave como este. Na verdade,
As estatísticas mostram que lesões relacionadas à turbulência são extremamente raras. Entre 2009 e 2021, apenas 30 passageiros ficaram feridos devido à turbulência, o que é um número pequeno considerando as pessoas viajam de avião todos os anos. A maioria desses ferimentos ocorreu porque os passageiros não estavam usando cinto de segurança quando deveriam, ou estavam em pé ou andar pela cabine na hora errada. Saída de emergência. Em 26 de maio de 2023, um Airbus A32200 estava a poucos instantes de pousar em segurança no Aeroporto Internacional de Daegu, na Coreia do Sul. O avião havia partido de Jeju. A ilha chegou cerca de uma hora antes, e o voo deveria ser de rotina. No entanto, as coisas mudaram drasticamente quando um dos passageiros decidiu que precisava desembarcar o avião imediatamente, assim que a aeronave iniciou a descida e se aproximava da pista. O sul-coreano levantou-se subitamente e tentou abrir a porta ao lado dele. Várias pessoas tentaram impedi-lo, mas já era tarde demais. Assim que o homem conseguiu, a porta entreabriu-se ligeiramente. A saída de emergência escancarou. A cabine foi instantaneamente esvaziada. Cheio de caos. O homem explicou mais tarde que se sentia sufocado e desesperadamente necessitado para sair do avião, mesmo estando ainda a cerca de 210 metros de altura. Por razões conhecidas, só para ele, abrir a saída de emergência e pular seria de alguma forma mais seguro. Uma opção em vez de esperar o avião pousar. Alguns passageiros chegaram a desmaiar devido ao choque e o vento intenso, enquanto outros tinham dificuldade para respirar devido à súbita perda de pressão na cabine. Equipes de emergência aguardavam quando o avião finalmente pousou. E aqueles que apresentavam dificuldades respiratórias foram rapidamente levados ao hospital para, felizmente, receber tratamento. Sofreu ferimentos com risco de vida. Quando interrogado pela polícia, o homem revelou que havia perdido o emprego recentemente e estava lidando com um estresse extremo, o que poderia explicar seu comportamento errático. Especialistas apontaram que a situação poderia ter sido muito pior. Pior ainda se o avião estivesse em altitude de cruzeiro quando a porta foi aberta. Em altitudes mais elevadas, os efeitos teriam sido catastróficos. Os passageiros sentados perto, é provável que a pessoa tivesse sido sugada para fora do avião devido à drástica diferença de pressão. Além disso, as temperaturas congelantes em tais altitudes podem causar queimaduras por frio em segundos, e a integridade estrutural da aeronave pode até ter sido comprometida. Em resposta a esse incidente, a companhia aérea sul-coreana Asiana Airlines anunciou venda de asseios localizados próximos às portas de saída de emergência. Um voo da Air Canada Express com 73 passageiros a bordo fez um pouso assustador em Halifax, Aeroporto Internacional de Stanfield, em Nova Escócia. O avião derrapou na pista e então pegou fogo, o que se acredita ter sido causado por um problema no trem de pouso. Um observador de aviões, ela conseguiu gravar todo o evento com a câmera. Felizmente, nenhum dos passageiros se feriu. Ficaram feridos durante o incidente. No entanto, como o avião pegou fogo, houve uma situação de explosão. Para garantir a segurança de todos, todos os passageiros foram evacuados da aeronave o mais rápido possível. As equipes de emergência chegaram imediatamente para apagar o fogo e garantir que tudo estivesse. Todos estavam fora de perigo. Felizmente para essas pessoas, a companhia aérea estava bem preparada para uma emergência como essa. Caso contrário, talvez a situação tivesse sido tão devastadora. Como no acidente em Jeju, a rápida ação da tripulação para evacuar todos evitou o que poderia ter acontecido. O resultado poderia ter sido muito pior. Mesmo assim, os investigadores estão apurando o que deu errado para garantir que algo assim não aconteça novamente. Volk é uma grande cidade industrial no leste da Rússia, e todos os anos, os fãs de motocross se reúnem lá para um show de acrobacias local. O evento é popular e as pessoas geralmente ficam entusiasmadas ao ver motociclistas habilidosos realizando manobras. Mas em 16 de junho de 2015, não foram apenas os motociclistas que impressionaram a multidão. O show começou com um piloto acrobático pilotando um avião e realizando manobras no céu. A plateia ficou maravilhada. O avião zigue-zagueava, realizando manobras arriscadas, mas a situação rapidamente deixou de ser muito assustador. O piloto chegou muito perto do solo e o avião perdeu o controle. Num momento aterrador, o avião caiu na relva, mesmo atrás de uma carrinha branca. Ninguém conseguiu ver exatamente o que aconteceu, porque o acidente não estava em um local visível. Mas parece que o piloto calculou mal ao fazer a curva. É difícil de acreditar, mas ele saiu completamente ileso do acidente. As pessoas ficaram chocadas a princípio, mas, ao verem que o piloto estava bem, respiraram aliviados. Os autogiros, também conhecidos como girocópteros ou giroplanos, são um tipo único de aeronave projetado para uma pessoa. Frequentemente são descritos como um híbrido entre um pequeno avião e helicóptero, ao contrário dos helicópteros, que possuem motores para girar seus rotores superiores. Os autogiros dependem do vento que passa pelo rotor superior, que gira livremente, para gerar sustentação. No entanto, os autogiros não conseguem decolar verticalmente. Em vez disso, precisam de uma pista para ganhar altitude para criar a sustentação necessária para o voo. Em 6 de maio de 2011, um piloto de autogiro partiu. O que deveria ser um voo rotineiro e tranquilo, infelizmente, deu errado. Terrivelmente errado durante sua viagem. O motor de seu autogiro falhou e parou de funcionar, o que significava que ele perdeu toda a propulsão para a frente.
Sem propulsão, ele rapidamente